Pessoal, vamos lá. Continuação aqui da disciplina de economia industrial. Vamos falar um pouquinho sobre monopólio. O que é o monopólio? Monopólio é uma única empresa, sabe? Que ela vai fornecer em uma dada região um determinado bem, produto ou um determinado serviço, tá certo? E como que surge um monopólio? Olha, ele pode ser... aqui nós temos 4 causas, né, que justificam aí a existência do monopólio. A primeira dela a gente chama de monopólio natural, que é quando uma empresa ela se apropria de uma questão de eficiência, certo? De otimização, de forma que ela vai ter economias de escala. O que é isso? Vamos dar um exemplo aqui. Isso se enquadra aqui como exemplo os serviços de abastecimento aí, municipal de água potável. Então lá é fundada uma cidade, tá? E os moradores, a cidade é dividida em bairros e os moradores desses bairros precisam de água potável. Isso aí, até aqui está tudo ok, algo assim muito natural de se entender. Então esse monopólio ele acaba surgindo naturalmente. Poxa, entende-se que existe toda uma estrutura a ser implantada, essa estrutura ela vai ter um custo gigantesco, então não há por que colocar duas empresas operando ali, tá? Duas estruturas de encanamento. Uma estrutura de encanamento com uma empresa fornecendo essa água, administrando, já está mais que suficiente. Colocando duas empresas, tá? Vai gerar problema, tá? Porque não vai ser tão barato assim como se apenas uma empresa administrar todo esse sistema de distribuição de água por toda a cidade. Vai ficar mais caro e acaba ficando mais caro, mais oneroso para a população, tanto para a população como para a empresa. Então aí surge naturalmente devido a uma questão técnica, né? Por exemplo, esse sistema de distribuição de água. E aí vai ter uma barreira de entrada de uma segunda empresa, porque se colocar uma segunda empresa vai ficar muito mais caro. Isso não é legal. A ideia é produzir com o menor custo possível, tá? Essa empresa, quanto mais ela produz, mais redução de custo ela tem, e a gente chama isso de economia de escala. Um segundo exemplo que justifica a existência de um monopólio é uma patente. Então vamos citar um exemplo aqui. Imagine um laboratório aí, uma empresa aí do setor farmacêutico desenvolve um medicamento que cura uma doença até então incurável. Não havia medicamento para combater e curar essa doença, tá? O que o governo federal faz? Ele vai lá e concede uma patente. Claro que essa empresa ela vai solicitar essa patente. Essa patente que lhe dá o direito de produção e comercialização sobre esse medicamento. Por quê? Imagine só, a empresa ficou anos ali pesquisando, gastando com pesquisas, com testes, até ela desenvolver o medicamento. Então agora ela vai precisar trabalhar, ela vai precisar vender esse medicamento de forma que ela venha recuperar todo esse custo e até ter lucro. É mais que justo, né? Então vem aí a patente aí com uma proteção de direitos autorais, na forma de direitos autorais, que vai dar concessão única para essa empresa produzir, tá? Impede um terceiro, aí, um concorrente entrar no mercado. Aí, se entrar, vai se dar mal porque está descumprindo aí com regras aí do governo, tá? Uma terceira situação aqui que justifica a existência de um monopólio pode ser o uso, né, a propriedade exclusiva dos insumos de produção. E aqui a gente tem no nosso país a Petrobras. Aí você fala assim, não, mas tem outras empresas de extração de petróleo. Sim, mas somente a Petrobras pode refinar o petróleo e distribuir ele, tá? Somente ela. Foi dado essa concessão a essa empresa aí, foi dado a ela a propriedade exclusiva do refino e tchau e benção, não pode mais entrar outra empresa aí concorrer com ela. Somente ela é um monopólio no refino e distribuição do petróleo no Brasil. E aí um quarto motivo talvez a tradição, né? E aqui a gente cita como exemplo aí o canal YouTube, né? Então você vê que não há interesse por exemplo, aí, de uma empresa em colocar um outro canal de vídeos aí à disposição do público, porque o povo já se acostumou tanto com o YouTube que não faz sentido, né? A empresa querer gastar horrores aí, colocar um produto que possivelmente, talvez, provavelmente, muito provável não tenha demanda, tá? Então a própria tradição do público, do público consumidor, muitas vezes ela tem inclinação para esse lado de monopólio, né? Ela faz surgir um monopólio. E aí nós temos algumas hipóteses que justificam aí o modelo de monopólio. O primeiro deles que há somente um produtor no mercado, como a gente já viu. O segundo que não há substitutos próximos. Por exemplo, a empresa que distribui água na sua cidade.
Que outro produto que você vai utilizar para substituir a água? Não tem. A água ela é um fluido, um solvente universal. Você vai usar água para beber, você vai usar água para lavar roupa, você vai usar água para lavar o seu carro, lavar a sua casa, você vai utilizar água nas receitas culinárias para o cozimento, por diversas, para fazer gelo. Enfim, não tem outro substituto, só tem a água e pronto. Então, a gente tem aí que o monopólio ele se depara com essa situação aqui, não tem substituto próximo. A terceira situação, a terceira hipótese é que há barreiras totais à entrada. Como já foi falado, o exemplo lá da empresa de água, então, se instalou uma empresa ali, ela começa a fornecer serviço de abastecimento, não tem o porquê uma segunda empresa se instalar, tá? A própria prefeitura não vai deixar isso. Deu a concessão para aquela empresa trabalhar e somente ela trabalha e pronto. Existe uma barreira total. Não adianta uma terceira empresa querer entrar aqui. Diferente no segmento de concorrência perfeita, que toda e qualquer empresa pode entrar e sair a hora que quiser. Por fim, o monopólio, ele, por ser uma empresa, certo? Ele também visa a maximização dos lucros, que é o objetivo de toda e qualquer empresa, tá? Mas existem alguns detalhes, algumas particularidades aí que diferem do segmento de concorrência perfeita, quando a gente faz lá umas continhas, uns cálculos para a maximização do lucro do monopolista. Então, olha só, dando sequência aí, a gente fala então do equilíbrio do monopólio. Lá no mercado de concorrência perfeita, a gente vê que a empresa, se ela quiser trabalhar, ela tem que tomar o preço. Ou seja, já existe um preço para o seu produto, ele já é precificado, ele já é dado no mercado. Não adianta a empresa querer produzir e vender muito acima desse valor, que ela vai vender poucas unidades, ou até mesmo não vai vender, vai inviabilizar o negócio dela. E com o monopólio não tem dessa. Já que não tem nenhuma outra empresa produzindo e fornecendo esse bem ou serviço, então o monopolista ele manda no preço. Ah, professor, ele pode cobrar qualquer preço? Não, não é assim. Mas ele tem um certo espaço aí, uma certa arbitrariedade, onde ele vai trabalhar de forma que, se a empresa na concorrência perfeita consegue, sei lá, 50%, 70%, o monopólio talvez consiga mais, 100%, 150%, 200% de retorno. Só que, claro, não é assim, ele vai falar assim, eu quero 300%, 400%, 500%. Não, não é assim, tá? Vai ter uma maneira aí de ele chegar num preço de equilíbrio onde ele consiga manipular, consiga maximizar os seus lucros. Então, o que o monopolista vai fazer? Ele vai se basear primeiramente na curva de demanda. É só ele que tem o produto para oferecer, e à medida que ele vai alterando o seu preço, por mais que seja ele o único fornecedor, à medida que ele vai alterando os seus preços, ou sobe o preço ou baixa o preço, geralmente ele faz isso subindo o preço, tá? Ele vai ver que a quantidade demandada ela vai caindo. Ele vai usar um critério chamado elasticidade preço na demanda, que é uma medida de sensibilidade que vai falar o quanto o preço está caindo, aliás, o quanto a demanda está caindo quando o preço está aumentando. Depois a gente vê com mais detalhes como isso funciona. E aí a gente tem aqui, cálculo do preço. O preço do monopolista, o preço a ser cobrado vai ser igual ao CMG, que é o custo marginal, dividido por 1 menos 1, que divide a elasticidade de preço na demanda. Então, para o monopolista descobrir o preço que ele vai ter que cobrar pelo seu produto ou pelo seu serviço, ele vai ter que tomar posse dessas duas medidas aqui. A primeira delas é do custo marginal de produção, certo? Se ele conhece o seu custo total, ele também conhece o seu custo marginal. E ele vai ter que tomar posse da elasticidade de preço na demanda. Esse valor ele pode ser menor que 1 ou ele pode ser maior que 1. Nós temos aqui a receita total, que é o faturamento da empresa, é igual ao preço que ela está cobrando vezes a quantidade que ela está produzindo e vendendo. E a receita marginal, da mesma forma que na concorrência perfeita, é a variação disso aqui. É dizer o quanto a receita total está variando quando a quantidade produzida e comercializada está variando, está mudando. E matematicamente, a receita marginal vai ser igual a isso aqui, o próprio preço, certo? Multiplicado por 1 menos 1 dividido pela elasticidade de preço na demanda. Logo teremos que a receita marginal
vai ser igual ao P vezes 1 menos 1 dividido pela elasticidade de preço na demanda. Então o preço ele vai depender da quantidade produzida pela firma. A firma, o monopólio, não vai produzir qualquer quantidade e também não vai vender a qualquer preço. Vai ter que ter aí um equilíbrio entre quantidade e preço de forma que ele venha maximizar o lucro. Tá? A receita marginal é igual ao custo marginal. E a receita marginal, como já vimos, é essa expressão aqui. É ela que iremos igualar ao custo. Em razão da existência de lucro extraordinário a ser capturado pelo monopolista, este, no caso o monopolista, só irá operar na parte elástica da curva de demanda, ou seja, onde o preço for maior que o custo marginal. Por que ele vai fazer isso? Porque pensa comigo a seguinte situação. Vamos falar em elasticidade de preço na demanda. Quer dizer, o quão a demanda está respondendo a variações no preço. Aí o monopolista vai lá e sobe um pouco o preço e vê que a demanda cai, mas não afeta os lucros dele. Cai, mas cai só um pouquinho. Aí ele aumenta mais um pouco o preço. Aí ele vê que isso não gerou resultado nos lucros dele. E ele vai aumentando, até que chega um momento onde ele aumentou tanto o seu preço que ele começa a ver variações significativas ao seu desfavor. Ou seja, chegou um momento que ele aumentou tanto o preço, que caiu tanto a quantidade demandada, que ele chegou num ponto ali onde ele já está abaixo daquilo que seria o ponto de maximização de lucros, né? Então o monopolista, só para falar aqui, ele vai utilizar a elasticidade de preço na demanda como critério de decisão de preço a